Como eu havia prometido para vocês, estamos de volta aqui para um segundo vídeo introdutório, não sobre o marxismo ainda, mas sobre como vai ser abordado o marxismo, socialismo, comunismo e direito aqui no nosso canal. Mais que isso, eu quero falar um pouco sobre como eu vejo o comunismo e o socialismo nas redes a partir dos produtores de conteúdo da esquerda radical, da esquerda progressista e de como os diálogos entre essas bolhas acontecem ou não acontecem. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de ser cancelado antes mesmo de começar com um conteúdo marxista aqui no canal. Mas eu acho que é necessário eu expor alguns pontos para ser transparente e também para que eu possa, talvez, situar o quanto a minha percepção está ou não distorcida ou equivocada com relação a esse universo que envolve tanto a produção quanto a disseminação de conteúdo de viés radical. Ah, e se você curtir esse vídeo, deixa aí o joinha, se você não curtir, deixa o dislike, comenta, critique e já sabe, né? Se quiser nos ajudar, você pode fazer aí um valeu demais, ou um pix, ou então se tornar membro do canal. Na minha humilde opinião, eu acho que tem uma coisa que une toda a esquerda radical: o ódio, a repulsa, o descontentamento irreversível com o capitalismo. E esse é um ponto muito importante e fundamental do qual eu pretendo partir aqui para produzir o nosso conteúdo. Mas esse descontentamento com o capitalismo pode, muitas vezes, ser reversível ou não ser tão acentuado quanto o sentimento que eu ou que outras pessoas dentro da esquerda radical possuem com relação a esse sistema. E eu falo aqui como uma pessoa que até bem pouco tempo atrás se identificava com a social-democracia, apesar de sempre ter admirado o socialismo e especialmente de viés reformista. Mas calma, eu já falei isso no vídeo passado, né? Eu já não acredito mais nessas reformas. E não foi só uma questão de estudar mais, ou ter descoberto a verdadeira razão, ou de, enfim, ter compreendido Marx em sua essência, que me fizeram tombar mais para a esquerda. Eu quero começar aqui dizendo que não existe um monopólio da verdade e do saber. Filosofias políticas e ideológicas estão no campo das ideias, e partir do conceito que as pessoas que não se alinham com o posicionamento radical seria por ignorância, ou por ingenuidade, ou por alienação, é um erro brutal para quem pretende se comunicar com essas pessoas. E eu não estou aqui apenas para pregar para convertido, ou então para produzir conteúdo só para quem já tem interesse em aprimorar ou crescer o seu repertório de conhecimentos anticapitalistas, marxistas, socialistas ou comunistas. Eu estou aqui também para abrir portas de diálogos com quem não pensa como eu, ou com quem pensa como eu pensava há um ano, ou então com quem pensa como eu pensava 4, 5 ou até mesmo 20 anos atrás. Porque cada um desses eus são pessoas totalmente diferentes em certos aspectos, porque todo mundo está o tempo todo aprendendo e evoluindo. E eu mesmo não vou ser a mesma pessoa até o final do ano. Talvez eu tenha que vir aqui, voltar, sei lá, para confessar alguns erros ou expiar os meus pecados, né? Vai saber. Um dos aspectos mais fantásticos do materialismo histórico e dialético é que, quando pensamos na filosofia política e ideológica, pensamos em como isso se relaciona de forma concreta com o mundo. Como é que nós podemos aplicar e modificar o mundo à nossa volta? E assim como eu não sou quem eu era há um ano, o mundo, o Brasil, não é o que ele era há um ano. Muito menos as condições sociais e históricas são iguais a de países que já passaram por processos revolucionários e alcançaram o socialismo. A gente não vai fazer nenhuma revolução seguindo uma receita ou uma fórmula de revoluções que já aconteceram. E esse é um dos primeiros pontos que eu acredito que vai acabar abrindo uma divergência entre linhas de pensamento diferentes dentro da esquerda radical. E não, eu não estou dizendo que não é importante entender e estudar como se deram esses processos. Tudo é aprendizado, muita coisa pode ser reaproveitada ou reformulada. Assim como também, muitos erros precisam ser compreendidos e aceitos como erros para que não se repitam. A construção de uma realidade socialista, veja bem, realidade, vai acontecer a partir de ideias e ideais, veja bem, ideia, ideal, somado às experiências e aos fatos conforme eles se apresentarem. Vai ser um aprendizado empírico. Então ele envolve passado, envolve leitura do presente
envolve as ideologias e envolve a prática com erros e acertos. Diante disso, há uma imensa quantidade de caminhos e propostas, tanto para se criar um ambiente favorável à consciência de classe e à revolução, quanto caminhos possíveis para se construir um Estado socialista. E se há essa imensa gama de possibilidades, há uma imensa gama de divergências pontuais ou estruturais de como trilhar esse caminho. Pensadores que, por exemplo, estiveram errados em relação à Revolução Russa ou à Revolução Chinesa, podem contribuir de forma teórica para sedimentar um caminho de uma revolução em outro contexto. E é sobre isso. É sobre pensar que a própria Revolução Russa surgiu em um contexto que contrariava as previsões teóricas de Marx. Pois é, até Marx errou. Então, eu acho que construir um caminho ou construir um conhecimento demanda, sobretudo, respeito, humildade e tolerância. Tem gente, mas tem muita gente, muito mais foda que eu, com 100 vezes a quantidade de leitura que eu tenho sobre esse tema, e que em algum momento vai defender uma escolha que talvez não seja viável. Até porque quando falamos disso, é um equívoco partir sempre do pressuposto de que as coisas são certas ou erradas. Às vezes nós estamos falando de caminhos distintos que levam a destinos diferentes. Sabe a cladística, que vai classificando os seres vivos a partir de divisões e gerando novos clados? Pois é, quanto mais próximo do ponto de origem comum a divisão ocorrer, mais longe os destinos finais serão. E eu posso dar um exemplo. Se o ponto de origem, por exemplo, é a repulsa ao sistema capitalista, nós podemos colocar comunismo e anarquismo no mesmo clado, que obviamente vão se dividir logo em seguida e formar duas correntes com dois clados distintos. E se nós descermos pelo clado comunista, vamos ter várias subdivisões, sabe? Trotskismo, leninismo, e dentro desses pensamentos você vai ter outras correntes, assim como também dentro do clado dos anarquistas. Até a gente chegar em um determinado ponto que uma visão de um autor comunista vai ser muito distinta, muito diferente da de um estudioso anarquista. E é importante ressaltar que essas divergências, essas rachas, elas sempre são muito bem fundamentadas. E me parece, muitas vezes, prepotência desdenhar de linhas de raciocínio que vão em caminhos separados do que aqueles que eu defendo. Assim como tratar também de forma rude, de forma agressiva, pessoas que produzem conhecimento ou críticas fora da esquerda radical, sobre a direita, sobre a esquerda e até mesmo fazendo críticas sobre a esquerda radical. Eu cheguei à esquerda radical subindo degraus, um degrau de cada vez. E teve vezes que eu até desci um degrau, exatamente porque eu achei que alguns produtores de conteúdo eram extremamente agressivos ou intolerantes com as pessoas ou com alguns dos argumentos que eu trazia. E eu não quero ser essa pessoa, eu não quero produzir um conhecimento a partir de um pedestal de pureza ideológica. E eu nem quero que as pessoas fechem ou concordem 100% comigo. Eu quero dialogar. Eu quero crescer enquanto humano e enquanto marxista através desse diálogo. É por isso que eu acho que, por exemplo, Mídia Ninja, Gabriela Prioli, que é Nilce Leon, que Quebrando o Tabu e outros portais e produtores de conteúdo são, sim, importantíssimos. Por mais que eu não concorde muitas vezes com muitos dos pontos que essas pessoas defendem, eu acho que elas fazem um trabalho muito importante e espetacular. Eles ajudam a criar uma linha de raciocínio crítico, que é um passo fundamental para que essas pessoas possam, no futuro, compreender o marxismo e a importância da esquerda radical. E, por mais que elas não desenvolvam uma linha de raciocínio que eu ou que você siga, elas cumprem sim esse papel importante. Vocês não vão pegar uma pessoa, claro que existem exceções, mas em regra vocês não vão pegar e apresentar um vídeo do Gaio Fato ou da Sabrina Fernandes para um liberal e esperar que ele vire militante de esquerda radical só com aquele conteúdo. Essas pessoas que eu citei, que não estão na esquerda radical, elas fazem esse papel importante de desmobilizar o extremismo ou de impedir que essas pessoas abracem ou caminhem em direção ao fascismo, à extrema-direita, ao bolsonarismo, deixando elas num campo mais moderado, mas também mais crítico. E aí, pessoas com viés mais progressista podem mostrar as inúmeras inconsistências do capitalismo, do conservadorismo, dos crimes e genocídios da direita, ainda que esses progressistas não façam ou não flertem diretamente com a esquerda radical. Mais um degrauzinho, sabe? E há também
vários veículos e produtores de conteúdo que, mesmo que não se identifiquem como radicais da esquerda, eles dão espaço e ajudam a disseminar, mesmo que de forma introdutória, conceitos marxistas, socialistas, anarquistas, até mesmo produtores desses segmentos, e isso acaba empurrando as pessoas para a esquerda radical. Aliás, isso foi algo que quem me falou, quem me ensinou foi a própria Sofia lá do canal Meteoro, né, quando a gente estava trocando uma ideia. E inclusive a gente pode aplicar esse conceito ao próprio Meteoro Brasil, que sempre deu espaço para radicais de esquerda exporem suas ideias. Então não esperem que eu venha aqui usar essas pessoas da direita ou da centro-esquerda para, sabe, esfregar na cara delas o quão erradas ou o quão alienadas elas estão em suas posturas ou em suas defesas e em seus ideais. Não, até porque quem sou eu para dizer se elas estão certas ou erradas? Eu vou querer sim, talvez fazer de vez em quando um react, talvez contrapor argumentos, mas não para lacrar, não para humilhar, mas para tentar estimular um debate de ideias. E isso é válido não só pelo aspecto do convencimento, né? Não de querer ganhar uma discussão. Por exemplo, eu acho o Henry Bugalho e o Maurício Ricardo dois caras fantásticos, super inteligentes, que eu admiro muito. E eu sei que eu não, por exemplo, seria capaz de convencê-los a aderirem à esquerda radical. Mas eu sei que um debate saudável e respeitoso com eles, mesmo que por meio de reacts ou vídeo-resposta, pode surtir efeito em uma parte do público que está em formação, ou então que está insatisfeito com o nosso cenário político, que tem muita exploração e muita desigualdade, e de repente fazer essa pessoa compreender melhor o marxismo. Quando o Elias Jabbour topou participar do Flow Podcast, eu vi muita gente dentro da esquerda radical, e olha, gente inteligente com ótimos argumentos, tanto para criticar a escolha dele de ter aceito participar, quanto para elogiar essa escolha de ter participado. E esse é o ponto da tolerância que eu quero chegar. Pessoas marxistas, comunistas e inteligentes, revoltadas a ponto de xingar ou atacar a índole, o caráter do Elias, enquanto outros marxistas comunistas e inteligentes compravam a briga para defendê-lo com argumentos igualmente válidos. Eu consegui entender e achar fundamento tanto nas críticas, são críticas bem fundamentadas, como também dentro das defesas. Mas esse tipo de comportamento irônico, depreciativo e sim, falacioso, sabe, com ad hominem e também aquela falácia do escocês de verdade, isso me deixou muito triste. Triste, talvez, porque enquanto eu acredito que precisamos de diálogo até com quem tá lá na direita e tem chance de ser resgatado, ou então ali no centro, centro-esquerda, tem gente agredindo um camarada porque, pelas suas próprias razões, entende que ele agiu de forma errada. E, gente, sem contar também que fazer sucesso, alcançar grandes públicos ou furar bolhas, não pode e não deve ser razão de uma divergência dessa natureza, né? Eu quero muito usar a minha própria experiência e o meu caminhar como guia. E o meu caminhar só tomou rumo para a esquerda quando eu encontrei não só acolhimento nas ideias, mas também acolhimento na forma como elas chegaram até mim. Tão importante quanto estar numa batalha, por um ideal, por uma revolução, enfim, é com quem você vai estar, sabe? Com quem você vai dividir essa trincheira. E eu sei que isso é meio clichê, mas tão importante quanto produzir o conteúdo que eu quero produzir é a forma como eu vou apresentar esse conteúdo. As pessoas muitas vezes não têm consciência de classe, não só por ignorância ou por alienação. Às vezes elas não despertam essa consciência porque talvez nós estejamos abordando de uma forma errada e contribuindo para que elas se mantenham longe daquilo que nós defendemos. Sério, eu acho que vale muito a pena pensar nisso. E para terminar esse vídeo, a gente precisa também se lembrar que nós, sejamos comunistas, socialistas ou anarquistas, vivemos dentro do capitalismo. A gente precisa continuar dançando essa música macabra para sobreviver. Enquanto não houver uma quebra, uma ruptura do atual sistema, nós estamos imersos dentro do capitalismo, como se estivéssemos em uma prisão com as suas próprias regras, contradições e lutas. Eu preciso pensar no meu amanhã. Eu preciso pensar no que eu vou comer amanhã, eu preciso pensar no meu filho, na qualidade de vida que o meu filho vai ter. Então, além de pensar em revolução, além da praxis de entender minhas ações dentro de um meio social buscando uma transformação, eu tenho que sobreviver e tentar fazer isso com dignidade. E aqui, eu tenho plena consciência do quanto os direitos conquistados dentro do capitalismo funcionam como uma válvula de escape de uma panela de pressão. Ela conforma e ajuda a alienar a consciência, né? Ela ajuda a manter a consciência de classe afastada dos trabalhadores. Mas não me parece ético, não me parece certo querer que as coisas piorem
só para que os ânimos se acendam, as contradições fiquem mais evidentes e a possibilidade da superação do capitalismo ganhe força. Nós vivemos recentemente uma parcela desse recrudescimento, dessa intensidade negativa que se converteu em mortes, em perseguição, em miséria, em fome e indignidade. Talvez seja mais difícil, talvez seja mais utópico, não sei, mas eu não gostaria de deixar de melhorar, sabe, paralela à luta pelo socialismo, também as condições de vida de todos nós dentro do capitalismo. E é por isso que ser comunista ou ser socialista, como ideias ou praxis voltadas para um fim, não são incompatíveis com a busca pelos direitos e por tentar empurrar o Estado dentro das atuais regras o máximo que a gente conseguir para a esquerda. Eu posso ser socialista, mas eu não vivo no socialismo. Eu vivo dentro do capitalismo. E dentro do capitalismo, os limites que eu encontro à minha esquerda, que ainda estão, sabe, cercadas por esse sistema, estão dentro da social-democracia. Então, de forma indireta, eu ainda posso dizer que continuo sendo um social-democrata. Não por opção, né, como eu fui até então, mas agora sim eu vejo que por necessidade. Mas eu acredito que a gente ainda vai voltar a discutir isso aqui no canal, porque é um ponto que eu talvez precise voltar para deixar mais claro. É preciso compreender, sabe, que nós vivemos um sistema de contradições. E essas contradições, elas não vão sumir com o avanço da esquerda e elas não sumiriam nem mesmo com o advento do socialismo. Então é isso. As minhas ideias, elas não vão fechar 100% com a de nenhum de vocês que me assistem, assim como não vão fechar com as ideias de quem eu assisto e aprendo muito. E isso é natural, isso faz parte do jogo, isso faz parte da democracia. E o socialismo pode, sim, ser plenamente democrático, coisa que o nosso atual sistema não é, nem nunca foi. Então, solitário ou bem acompanhado, essa é a jornada que eu me propus a trilhar. Vamos ver se eu chego em algum lugar, né? Mas talvez essa chegada já não seja assim tão importante. Eu já disse aqui mais de uma vez que eu sou existencialista e uma coisa que eu sempre repeti é: as escolhas e a jornada, quer dizer, o nosso caminho, são elas que nos definem. Então, gente, muito obrigado aí, até o próximo vídeo e um abraço a todos.